tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, em nome de toda a equipe da ICASA, agradecer a todos vocês e também ao Instituto Iamar, e que hoje vai nos trazer a oportunidade de assistir uma palestra, gente, sobre o tema Relatos Inspiradores de Vida, que é um dos temas abordados no projeto Mostre Seu Talento, desenvolvido pelo programa ZAP. É um tema importante porque vai nos trazer relatos que nos levem a refletir sobre nossas vidas, projetos, sonhos, expectativas a respeito de nós mesmos, enquanto seres humanos e profissionais. É um prazer muito grande para a gente estar aqui, é um prazer muito grande também a gente ter a ICASA, né? Todo mundo da ICASA que está envolvido com o programa ZAP, todas as pessoas, né, que colaboram com o programa ZAP, que nos ajudam a ministrar esse programa aqui na ICASA. Nós gostaríamos de agradecer, sabe, de coração a vocês. Boa tarde, ICASA! Vocês estão fraquinhos demais, que é isso? Pessoal, vamos fazer um boa tarde. Eu já fiquei sabendo que parou todas as aulas aqui para a gente estar conversando. Então nós vamos fazer um boa tarde agora para tremer esse prédio. Combinado? Bota a garganta para funcionar. Tá certo? Desesperadamente. Ok? Então vamos lá. Boa tarde! Yeah! Assim? Bom, pessoal, eu estou aqui para falar um pouco da minha vida para vocês. Espero estar contribuindo com um pouco da minha experiência. Como tudo começou? Eu nasci de parto normal, nasci enforcado pelo cordão umbilical, fui para a UTI, fui chorar depois de 5 minutos que tinha nascido e tive uma deficiência no cérebro e os médicos acharam que eu ia ficar retardado. Hoje eles têm certeza. Mas, passando mais um pouquinho, de lá para cá, hoje eu sou diretor de logística do Grupo Martins. E para vocês terem uma ideia, a logística hoje, sob o comando do diretor de logística, tem 2.870 colaboradores. Aí fala assim, Cássio, 2.870 colaboradores? Cara, é muita gente. Aonde que eles estão? Vocês sabem aonde que o Martins distribui seus produtos? Aonde, gente? Não escutei direito. Aonde? No Brasil inteiro. Então, esses 2.870 colaboradores estão no Brasil inteiro. Bom, eu lutei para nascer, a gente sempre está lutando. Então, falando um pouco da história, eu nasci com um problema, tomei remédio controlado durante muitos anos, tive ataques epiléticos, convulsões. Vocês sabem o que é isso? Então, remédio controlado, Idantal, Gardenal, aqueles remédios assim bem fortes, tarja preta. Eu tomei até os 15 anos de idade. Então, assim, são remédios que não combinam com muita coisa. Você não pode beber, você não pode fazer alguns tipos de coisa, porque você corre risco. Mas mesmo correndo risco, a gente tem que lutar. Eu nasci numa cidade próxima aqui, 130 e poucos quilômetros daqui, que chama Ituiutaba. Alguém conhece? Ó, tem um pessoal aqui que conhece Ituiutaba. Só que até os 5 anos de idade, eu morei numa cidade menor ainda. Aliás, eu não morei na cidade, eu morei na roça. Do 0 aos 5 anos, eu morei numa fazenda próximo de Capinópolis. Alguém conhece? Ó, já conhece. É uma cidade um pouco menor. Fui para Ituiutaba com 5 anos para estudar. Estudei em colégio público. Aos 9 anos de idade, eu comecei a ajudar meu pai na fazenda. Eu estudava, final de semana eu ia para a fazenda trabalhar de tratorista. Alguém aqui já dirigiu um trator? Não? Olha, os tratores de hoje têm ar-condicionado, direção hidráulica e tudo. Naquela época não tinha nada disso. Era direção mecânica e era bem difícil. E eu comecei com 9 anos de idade.
naquela época não existia exploração de menor, né? Porque senão possivelmente a defesa da criança e adolescência ia estar pegando no pé do meu pai. Com 14 anos, eu tive minha última conversão na sala de aula. Meus colegas estavam todos presentes e eu desmaiei, fui para o hospital, fiquei 3 dias dormindo e foi a minha última convulsão. E depois disso, vida normal. Hoje, pelo menos, no meu eletro não acusa mais nada, né? Pelo menos no eletro. Bom, com 15 anos, eu continuava ajudando na lavoura, estudava no colégio e trabalhava. Com 15 anos, eu já trabalhava com um veículo um pouco melhor. Em vez de ser trator, eu era motorista de caminhão de boia fria. Naquela época, na cidade pequenininha, não tinha tanta fiscalização que tem hoje. Se fosse hoje, possivelmente meu pai ia ser preso. Mas, naquela época, e sempre com muita responsabilidade. Não tinha acidente, cuidava bem. Então, assim, a gente procurando saber o que tem que ser feito e fazer bem feito, eu acho que é uma coisa que só nos engrandece. Bom, depois disso, 17 anos de idade, estudando em colégio público, meu segundo grau foi no Colégio Israel Pinheiro, em Ituiutaba. Nunca tinha saído de casa, sempre morava com meus pais. Eu vim prestar vestibular em Uberlândia. Agora, uma criança que morou na roça, foi para Ituiutaba, estudou em colégio público, nunca fez cursinho, aí vem cá prestar vestibular na Universidade Federal de Uberlândia. Na época, a engenharia era 100 vagas, eram todas unificadas, e tinha aproximadamente 1.100 concorrentes. Muitos que estudavam em colégios particulares faziam cursinho, e eu lá prestava vestibular. Adivinha o que aconteceu? Passei no primeiro e único vestibular que eu prestei na minha vida. Eu nunca prestei outro nem para teste. Eu falei, mas como, Cássio? Alguém aqui gosta de brincar? Levanta a mão quem gosta de brincar. Muita gente gosta, né? Quem gosta de estudar? Aí, ó, menos gente gosta de estudar. Mas eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Quem gosta de brincar, tem que estudar, gente. Como é que vocês vão comprar o brinquedo de vocês, se não estudar e não arrumar um emprego legal? Aí, vamos lá. Eu passei no primeiro e único vestibular da minha vida. Vocês acham que eu devo isso a quem? Principalmente a minha mãe. Vocês sabem o que a minha mãe fazia comigo quando eu tirava nota ruim? Não, eu já estava um pouquinho grandinho para ela me bater, ela era bem menor que eu, então aí ficava meio desproporcional, né? Mas apanhar, não. Mas quando eu estava com 15 anos, que eu trabalhava de motorista de caminhão de boia fria, eu ajudava meu pai, tudo. Obviamente eu não tinha salário, nem nada. Mas meu pai sempre incentivou bastante a gente. E ele pegou, me deu uma moto. Agora vocês imaginam, 15 anos, muito juízo, né, que eu tinha, me deu uma moto. Aí, a minha mãe, que era uma coisa que eu adorava, que era moto, a minha mãe, muito sabiamente, na época eu queria enforcar ela. Mas muito sabiamente, quando eu tirava nota ruim, o que vocês acham que ela fazia? Como é que é? Não, não é só não deixava, era pior. Tinha um modelo mental em cima daquilo ali. Ela pegava a minha moto, punha na sala de visita, trancava na sala de visita. Então, eu via a moto toda hora que eu passava na sala de visita. E ela virava para mim e falava assim, você não é merecedor dessa moto.
Mãe, mas eu sou um cara comportado e tal. Mas você não está fazendo sua parte. E eu não estava. Aí, resultado, minha moto trancada. Falei, bom, e aí? Qual que é a condição? Vamos negociar, né? Não, vamos fazer o seguinte. Recupera a sua nota que eu te devolvo a moto. Bom, qual que vocês acham que eram as minhas notas nas próximas provas para recuperar a moto? Era de 9 para cima. Aí, pegava a moto. Qual que vocês acham que era a nota logo depois que eu pegava a moto? Trancava a moto de novo. Gente, e foi nesse trancar a moto, liberar a moto. No segundo científico, eu virei para a mamãe e falei, mãe, não, chega, eu não estou gostando de estudar, eu só gosto de 3 matérias, as outras eu não gosto. Vocês têm uma ideia de qual matéria que eu gostava? Eu acho que é a matéria que todo mundo gosta, que eu mais gosto. Qual vocês acham que é? Não, não é educação física. É uma que eu tenho certeza que todo mundo gosta. Matemática! Ele acertou. Gente, eu gostava de matemática, de física e de química. Eu adorava essas matérias. Olha, eu estou vendo muita gente fazendo assim e tudo, mas olha, matemática, gente, é uma das matérias mais importantes que tem. Quando vocês vão começar a trabalhar, vocês vão receber salário. Se vocês não souberem fazer conta, como é que vocês vão aproveitar ele? Vocês vão receber uma mesada. Se vocês não souberem fazer conta, como é que vocês vão administrar? Então, pessoal, a matemática é muito importante. E aí eu virei para minha mãe e falei, não, mãe, eu só gosto de 3 matérias, eu quero parar de estudar, tá bom, e eu quero ir mexer com fazenda. Quero ir para a roça, eu já trabalhei de tratorista, já trabalhei de motorista de caminhão de baia fria, já cuidei de despendoamento, eu quero ir para a roça. Aí minha mãe, sabiamente, virou e falou o seguinte, bom, então, começa a procurar emprego com algum dono de fazenda. Eu falei, mas como? Papai tem uma terrinha lá. Eu vou lá trabalhar na terrinha que a gente tem. Aí a minha mãe virou para mim e falou o seguinte, eu vou falar uma palavrinha aqui um pouco, mas nem que seja para você usar o diploma como um papel higiênico, mas sem diploma você não mexe em um palmo de terra nosso. A sua obrigação é estudar e formar. Depois de formado, a gente conversa. Bem light, né? Resultado, continuei estudando. Último período, biologia, eu precisava, numa prova que valia 20, tirar 19,2 para passar de ano. Eu lembro da minha professora, chamava Rosinha, não tinha nada de rosa, só tinha espinho. Essa hora é dureza, né? Você chega lá, mas Rosinha, como é que pode? Tinha que ser espinhenta. Rosinha passou na minha carteira, bateu no meu ombro. Cássio, te verei na recuperação. E ela era amiga da minha mãe, obviamente. E você vai ficar sem moto. Nada como você ser desafiado. Eu tinha que tirar 19,2 numa prova que valia 20. Quanto vocês acham que eu tirei? 19,7. Não, fiquei sem a moto. Bom. Aí, pessoal,
terceiro ano. Nada como você também ter um bom relacionamento. Se você quer ter algum sucesso, algum destaque, tome muito cuidado para o que você vai fazer. Tanto no trabalho quanto na sua vida. Relacionamento é muito importante. A minha mãe chegou lá na escola para reclamar com o diretor da escola e com a vice-diretora sobre eu. Bom, aí primeiro eu vou contar a história, como era o meu relacionamento com o diretor, como era com a vice-diretora, para depois vocês verem o sucesso que a minha mãe teve na escola, quando ela foi lá reclamar de mim. Eu sempre gostei muito de brincar, sempre gostei muito de música. Alguém aqui gosta de música? Agora, desses que gostam de música, gosta de matemática? Gente, não tem como gostar de música, estudar música, se não estudar matemática. Vocês sabiam que a música, as notas musicais, é uma escala logarítmica? Isso é matemática pura. Entendeu? Então, eu gostava de matemática, gostava de música. Eu era o líder da fanfarra. Eu não sei nem se o nome continua sendo esse. O nome ainda é fanfarra? Aquelas bandas da escola que disputavam. É fanfarra o nome ainda? Como que é o nome agora? Fanfarra. Eu era o líder da fanfarra. Eu organizava a fanfarra, negociava quando que a gente ia apresentar, conversava com o diretor da empresa. Então, assim, arrumava patrocínio para as camisetas e tinha um excelente relacionamento com ele. E a vice-diretora, sabe de que ela era professora? Matemática. Minha melhor nota. Então, a minha mãe foi lá para reclamar com a professora de matemática, que era a vice-diretora. Ela chegou lá, o Cássio é um excelente aluno, tira as melhores notas e tal. O que aconteceu com a minha mãe? Eu já vi que com ela eu não tenho vez. Então eu vou no diretor da empresa para ele chamar o Cássio para falar para ele estudar mais. Aí foi no professor Ellis, que era o diretor. Aí o que o diretor falou para ela? O Cássio é uma gracinha, responsável, cuida da nossa fanfarra, papapá. Resultado, a única solução da minha mãe para fazer eu estudar era fazer o quê? Trancar a moto. Vender ela não vendia, ela era muito sábia. Porque se ela vendesse a moto, qual que era a minha esperança de recuperar e de ter um objetivo? Nenhuma. Ela nunca vendeu a moto. Ela sabia o perigo que a moto tinha, mas ela sabia a importância que a moto tinha para mim. Ela não vendia a moto. Quando foi para fazer o terceiro científico, eu vinha para fazer um cursinho. Aí o meu pai já estava legal, ele tinha perdido a lavoura há uns anos atrás, passou por várias dificuldades financeiras, mas aí ele já estava reestruturando. E o meu pai pegou e fez as contas lá e falou assim, puxa, para ele fazer o cursinho em Uberlândia, para concorrer com o pessoal que está lá, que está preparado no vestibular, custa muito caro. E se ele ficar aqui debaixo do nosso guarda-chuva, a gente tem a condição de olhar de perto o que ele está fazendo. Aí meu pai pegou, eu tinha uma 125, ele virou para mim e falou assim, olha, ok, você tem que fazer cursinho e tal. Mas se você estudar aqui em Tuiutaba, a gente vai economizar uma graninha. E se você realmente estudar, você vai passar. E se você ficar aqui, eu troco a sua moto. Adivinha o que aconteceu? Eu fiquei. Fiz o terceiro em Tuiutaba, lógico, ganhei a moto. E estudei o terceiro em Tuiutaba. Passei no vestibular. Conforme eu já falei com vocês. Então, pessoal, vocês veem, a gente tem que ter meta e a gente tem que ter determinação para atingir essas metas. E tem que ter disciplina.
altos e baixos, enquanto a gente é jovem, ele é permitido. Agora, quando você está numa carreira profissional, o seu futuro, o passado é importante como experiência, mas a sua glória do passado não te garante o futuro. Vocês têm que correr atrás. A gente sempre tem que ser desafiado. Então, no mercado de trabalho, é um pouco diferente. A nota na escola, você, na prova seguinte, consegue recuperar. Muitas vezes no trabalho, você já dançou. Você já perdeu, você já está fora. E quando a gente chega no trabalho, é diferente da escola. E aí eu vou falar uma coisa muito animadora para vocês. Depois que eu formei, quanto tempo depois eu parei de estudar? Quanto tempo, gente? Nunca. Porque se você para de estudar, você fica desatualizado. Totalmente desatualizado. Então, gente, sempre a gente tem que estar aprendendo. E não subestime as pessoas. Porque você aprende com todo mundo, tem alguma coisa para ensinar para a gente. Com certeza, vocês têm muito para me ensinar. Eu sempre brinco com o pessoal que entra lá na empresa, que é novato, e falo assim, olha, nós somos de gerações um pouco diferentes. A minha geração, quando uma pessoa faz uma coisa legal, você vai agradecer, você fala, muito obrigado. A geração de hoje fala, valeu. A minha geração, quando fazia alguma coisa errada, geralmente falava, pô, cara, desculpa. A geração de hoje fala assim, mano, foi mal. Como é que é? Outro? Terrível? Então, assim, são gerações diferentes. E a gente tem que conviver com isso. Na faculdade, vocês acham que foi mais fácil ou mais difícil na faculdade? Muito mais difícil. Porém, com uma vantagem. Eu fiz engenharia mecânica. Qual que é a principal matéria da engenharia? Yes! Matemática. E matemática é uma matéria que eu amo até hoje. Então, você fazer o que você gosta, o que você ama, é diferente. Agora, com um detalhe. Eu não tinha mais a minha mãe para estar me vigiando. Não tinha. Então, um menino que morou na roça, que nunca tinha saído de casa, veio para Uberlândia, há 20 e poucos anos atrás, sem conhecer ninguém, não tinha ninguém aqui, e morando com pessoas totalmente estranhas, numa república. E detalhe, a rua de baixo aqui se chama Rua Carneiro, não é? Da Rio Branco. Eu morava a 2 quarteirões daqui. Numa casinha, como é que chama aquelas casinhas que tem um punhado de casinha junto igual? Colônia. Morava aqui na rua de baixo aqui, na Rua Carneiro. Se eu não me engano o nome é esse mesmo. Também, gente, a memória falta um pouco, né? Porque faz quase 30 anos isso. Só, gente, que eu estava fazendo uma coisa que eu gostava. E eu queria crescer. E queria formar. Dali para frente, eu não pensei mais em roça, nunca mais. Eu sempre queria formar e arrumar um emprego legal. Quem aqui sonha em arrumar um emprego legal? Pois é. Outra informação muito boa, pessoal. Quer arrumar um emprego legal? Batalhe. Batalhe muito. Começa por baixo. Antes de arrumar um emprego legal na faculdade, qual que era a oportunidade que eu tinha de conhecer uma empresa? Vocês têm a oportunidade hoje do jovem aprendiz. Na minha época não existia isso.
Eu acho isso um excelente programa, porque tanto dá oportunidade para você estar conhecendo o ambiente de empresa, quanto da empresa de estar conhecendo vocês. Já teve vários jovens que foram jovens aprendizes no Martins e hoje são colaboradores do Martins. Trabalham lá. Eu não tive essa oportunidade, mas na época da faculdade eu tinha a disponibilidade de fazer estágio. Legal. Então, eu queria ter um emprego legal, eu teria que conhecer as empresas, para as empresas me conhecer. Quem sabe uma hora cola. E foi mais ou menos assim. Você sabe quantos estágios tem que fazer para você formar na engenharia, fazer o trabalho de conclusão de curso? Quantos estágios vocês acham que precisa? Um estágio supervisionado. Aí, eu não ia sossegar com um, né? Fiz estágio em várias áreas. Eu queria conhecer a empresa. Eu estava formando engenheiro mecânico. Primeiro estágio que eu fiz, na Uzi Minas. Alguém já ouviu falar da Uzi Minas, em Ipatinga? É uma siderurgia. Eu fui conhecer o processo de fabricação do aço, transformar em lingote, para depois virar chapa para fazer carro e máquinas, estruturas metálicas e tudo o que envolve a parte de aço. Depois da Uzi Minas, eu fui fazer um estágio numa concessionária de veículos. Ela hoje não existe mais, que ela foi comprada pela Coringa Veículos, que hoje é a Coringa Veículos, mas eu fiz estágio na Monza Veículos. Isso é muito antigo, antes da Coringa. E quando eu fui lá para a Monza Veículos, no estágio da Uzi Minas, eu fui mais para conhecer. Na Monza Veículos, já não era bem um estagiário, era quase um escragiário, porque ralava pra caramba. E o que eles me colocaram para fazer? Bom, Cássio, você está formando engenheiro mecânico, tal, aqui é uma oficina de carro. Então você vai fiscalizar os carros depois que o mecânico termina o serviço. Ah, é? É. Como que vocês acham que os mecânicos olhavam para mim? Eu virei a professora Rosinha, cheia de espinho. Por quê? Eu tinha que chegar lá para ele e falar assim, meu, o carro que você arrumou não ficou legal. Agora, como que eu ia fazer isso e eles não ficarem com raiva de mim? Relacionamento. Primeira coisa que você faz. Antes mesmo de falar com o chefe do mecânico, que o mecânico tinha errado, para ele dar um sabão nele, o que eu fazia? Eu chegava para ele, cara, olha só, aconteceu isso, isso e isso. Você está tendo a oportunidade de fazer um negócio bem legal, arrumar e pronto. Acaba por aqui. E um detalhe. Olha, esse problema você já sabe como arrumar. Não acontecer mais. Então, gente, em vez de procurar o chefe do mecânico e dedar ele, eu dava a oportunidade do mecânico corrigir o que estava de errado. Aí o que aconteceu com os mecânicos? Eu deixei de ser a Rosinha para, cara legal. Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para a gente não tomar rala do nosso chefe. Ele está aqui para quando entregar um carro para o cliente não reclamar para o nosso chefe e o nosso chefe vir descascar em cima da gente. A gente pode virar o jogo, gente. Você pode mudar a percepção. Bom, isso foi uma lição importante. Depois, eu fui fazer estágio
numa fábrica de avião, de ultraleve, que sempre foi a minha paixão. Eu sempre adorei avião. A minha relação com a aeronave, com o avião, é desde os 14 anos de idade, onde eu fabriquei meu primeiro avião. Meu primeiro avião, um aeromodelo, eu não tinha dinheiro para comprar motor, eu voei com o motor de um primo meu. E sabe qual foi o material que eu usei para fazer meu aeromodelo? Quê? Não entendi. Raça? Rafo? Aço. Se eu tivesse feito de aço, eu acho que ele não ia sair 1 milímetro do chão. Mas o meu primeiro avião de aeromodelo, não. Eu fiz de tábua de caixa de feira. Eu ia no supermercado, as caixas que quebravam, eles punham do lado de fora para levar para o lixo. Eu ia lá, pegava tábua por tábua, via se ela tinha nó e via o peso dela. As levinhas eu levava para casa. Foi meu primeiro aeromodelo. De lá para cá eu nunca parei. Então, eu sempre adoro aeromodelo. Faz mais de 30 anos que eu mexo com aeromodelo. Então, vocês imaginam quantos aviões eu tenho hoje. E muitos eu que fabriquei. Você fazer alguma coisa, realizar, atingir o objetivo e concretizar, gente, isso não tem preço. Bom, fui fazer estágio na ASA Indústria Aeronáutica. Fazia ultraleve, um ultraleve fechado. Era bem legal o ultraleve. E usava um motor muito bom. Eu voava no avião todo dia. Sabe de que era o motor do avião? De Fusca. Para mim, é o melhor carro que existe na face da Terra. É um Fusca. Vocês estão rindo? Eu tenho um Fusca. E não é qualquer Fusca o meu Fusca. O meu Fusca, ele é tão especial, mas tão especial, que eu não tiro ele do condomínio onde eu moro. De medo que eu tenho de ficar sem meu Fusca. Vocês sabem por quê? O meu Fusca era do meu avô. Era o carro que a minha avó usava para me levar na escola. O ano passado, eu desmontei ele inteirinho e praticamente reconstruí o carro. Então, o meu Fusca hoje, ele é 1969 e ele é 0 quilômetro. Ele foi 100% restaurado, tudo com peça original. Sabe quantos anos eu gastei para comprar as peças? Porque eu não queria colocar nenhuma peça usada nele que tivesse estragado. Eu queria tudo novo. Sabe quantos anos eu fiquei comprando peça para fazer meu Fusca? Para restaurar meu Fusca? 1 ano e meio. Eu comprei peça em São Paulo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Curitiba, São José do Rio Pardo e mais alguns lugares. Gente, o meu Fusca não tem preço. Para mim. Para os outros podem achar que é a maior bobagem do mundo. Mas vocês vão ter algumas coisas na vida de vocês que não tem preço. Agora, uma coisa que não tem preço, e ela não é material, ela não é física, é a sua honra. Essa, pessoal, não tem preço. É a vida inteira você construindo e você pode perder em 1 minuto de bobeira. Então, muito cuidado com o que você faz ou o que você deixa de fazer. Mas voltando à asa, o estágio, motor de Fusca, o aviãozinho, eu tive a oportunidade de mostrar um lado criativo. Eu fabricava aeromodelo, eu fazia engenharia mecânica, e eu usei parte da minha vivência e do meu conhecimento para estar desenvolvendo
o avião. Bom, e eles gostaram tanto que contrataram mais estagiários para me ajudar, com as ideias que eu tinha. Eu passei a ser um estagiário, chefe de estagiário. Olha que legal. Foi a minha primeira gestão. Eu ajudei a contratar os estagiários e eu exercia uma certa liderança com eles. Depois da ASA Indústria Aeronáutica, eu já estava aí com aproximadamente, era 3 estágios, com aproximadamente 1.500 horas de estágio. E na época, se eu não me engano, eu precisava em torno de 500 horas de estágio para formar. Eu precisava fazer mais estágio? Não. Eu precisava conhecer mais empresas? Sim. Gente, conhecimento nunca é demais. Lembre-se, põe uma coisa na cabeça de vocês, a vida inteira a gente tem que estudar, a vida inteira a gente tem que crescer, a gente tem que aprender. Muitos de vocês aqui não viram o Ayrton Senna correr. Quando vocês nasceram, ele já tinha morrido. E pasmem, quando o Ayrton Senna morreu, não existia internet, gente. Ele não conheceu a internet. Ele não conheceu o celular. E na época também eu não conhecia. Aí o único estágio que pintou para mim é uma empresa que me ajudou muito. E eu acredito que ela existe até hoje. Transcol. De ônibus. Hã? Saiu de Berlândia? É Sorriso? Mas a Transcol ficou aqui até quando? Até 2006? Então muita gente aqui teve a oportunidade de andar num ônibus da Transcol. O único estágio que pintou para mim foi na Transcol. Um salário fenomenal. Adivinha quanto que eles me pagavam? Nada. Puxa vida. Eu vou para uma empresa de ônibus sem ganhar nada. Ainda tem que mostrar serviço. Tem que aprender. Além disso, tem a faculdade. A faculdade era período integral e prova à noite. E, gente, engenharia não é fácil, não. Adivinha se eu aceitei o estágio? Lógico! Vocês têm alguma dúvida? E a oportunidade? Eu estou conhecendo mais uma empresa, ela está me conhecendo. Cheguei lá na Transcol. Sem ganhar nada. Vi os mecânicos trabalhando. Tinha um ônibus com motor deitado, com câmbio lá por baixo, que gastava 5 homens para tirar o câmbio para arrumar. Eu olhei aquilo e falei, puxa, que sofrimento. Mas não dá para melhorar? Aí fui no ferro velho da Transcol, porque lá o pessoal era mochimba pra caramba. Fui no ferro velho lá, catei uns pedaços de cardan, diferencial, peguei umas engrenagens velhas de câmbio. Eu falei assim, já sei. Eu vou fazer um cavalete com uma manivela igual de cisterna. Alguém conhece cisterna? Conhece, né? Cisterna, você faz um buraco, a água lá no fundo, principalmente na fazenda. Você desce com a manivela, uma corda com um balde, pega a água lá embaixo, toca a manivela e o balde sobe. Falei assim, bom, o câmbio é muito pesado, eu vou fazer um sistema de manivela usando umas engrenagens para facilitar a vida dos mecânicos para tirar o câmbio. Com 100% de força do ferro velho e a ajuda do soldador da Transcol, nós fizemos uma peça. E em vez de usar 5 homens para tirar o câmbio do ônibus, quantos mecânicos vocês acham que passaram a usar? 1. Beleza. Aí começava na época o uso de computador. Colocaram um computador na manutenção. Começaram a controlar algumas coisas. Então, quando aparecia alguma coisa diferente lá, eles viravam assim, chama o engenheirinho lá, para vir aqui ver se ele tem alguma ideia para melhorar isso aqui para nós. E assim eu comecei a mexer com ônibus que tinha problema de radiador e outras coisas. E na hora que chegou o computador lá, eu falei assim, vamos começar a fazer alguma coisa com esse bichinho aqui. Porque o computador, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o computador é extremamente burro.
ele não faz nada a não ser que você programe ele para fazer. Então a inteligência está no que você gera, nos programas que você coloca dentro dele. E na época não tinha todos os recursos que tem hoje. O disquete era enorme e não cabia nem um milésimo do que cabe num pendrive hoje. Mas a gente começou a fazer alguns controles. Pergunta: alguém tinha mandado eu fazer aquilo? Eu estava vendo alguma coisa de diferente? Eu estava ganhando alguma coisa para isso? Não. Pessoal, mas se vocês querem crescer ou ter um diferencial, preste atenção numa coisa. Pergunte sempre para o seu chefe ou para o seu líder o que ele espera de você. Depois, pergunte para ele ou para quem trabalha com você o que você pode melhorar. Terceiro, pessoal, faça sempre mais do que esperam de você. É a melhor forma de você se destacar para aparecer. E quarto, tenha paciência que a sua hora chega. Você fazendo tudo isso, não tem erro. A sua hora chega. E foi o que eu fiz. Tinha problema, me chamava, comecei a desenvolver alguns relatórios no computador. O engenheiro, chefe da manutenção, um belo dia virou para mim, falou: Cássio, foi, diga, Volney, esse cara foi um dos que mudou minha vida. Me dá seu currículo. Eu falei: para quê? Você vai trazer aqui? Aqui na Transcol já tem meu currículo. Se quiser me contratar, meu currículo já está lá. Não. Não é para Transcol, não. Ué, para onde? É para o Martins. Martins? Martins Atacadista? É. Eu vou mandar seu currículo para lá. Eu falei: Vonei, mas eu não entendo nada de atacadista. Ele virou para mim e falou assim: não tem problema. Eu falei: mas como assim? Cássio, você é um cara que gosta de fazer coisa diferente e gosta dessa porcaria aí, ó. E apontou o computador. E o Martins está usando muito essa porcaria. Eu vou mandar seu currículo para lá, que eu tenho certeza que você vai se dar bem. No outro dia, meu currículo estava na mão dele. Ele mandou meu currículo para o Martins. E eu entrei no Martins. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Fui trabalhar lá na central de distribuição, uma espécie de trainee, e trabalhava muito. Não tinha sábado, não tinha domingo. Quando precisavam de mim, eu estava lá, e sempre disposto a fazer diferente. E isso foi durante muitos anos. Mas antes um pouquinho de eu entrar no Martins, teve uma outra pessoa também que ajudou a mudar a minha vida. Quando eu estava terminando a minha faculdade, eu estudava aqui, minha família morava fora. O clube do universitário sem dinheiro era a educação física. Então, quando eu tinha um tempinho, que eu não estava em estágio nem nada, eu ia praticar esporte na educação física. Outra coisa, pessoal, muito cuidado com o seu corpo hoje. O que você faz hoje é o que você vai ter de consequência no seu futuro. Então, imagina, eu novo, eu tinha moto, não era muito ajuizado, eu pratiquei supercross, corria de motocross, além de outras coisas. Antes de correr de motocross também eu já andei quebrando algumas partes do corpo andando de bicicleta. Alguns ossos que eu nem pensava que existia nome, eu consegui quebrar.
Um deles chamava escafoide. Você sabe o que é um escafoide? Eu fiquei sabendo que eu quebrei ele. É um osso da mão. Eu estava apostando corrida. Mas aí, eu estava lá na educação física e conheci, e jogando, peteca, sentou uma morena bonita, ficou lá olhando. Aí eu olhei, adivinha o que eu fiz? Perdi a partida rapidinho, fui lá e sentei do lado dela. Vou falar uma coisa para vocês, nunca mais me separei dela. Nós estamos, esse ano nós completamos 20 anos de casado. Aí eu levei ela, o sonho dela era conhecer Paris, levei ela para conhecer Paris. Nos nossos 20 anos de casados, nós passamos em Paris e nós estamos há 25 anos juntos. Não é fácil. Bom, quando eu entrei no Martins, eu ainda não era casado com ela. Mas a gente já tinha um relacionamento bastante intenso. Eu fui casar com ela 5 anos depois que eu a conheci, então eu já tinha alguns anos que eu trabalhava no Martins. Gente, no Martins eu entrei na logística e eu trabalhei em todas as áreas da logística do Martins. Todas, sem exceção. Aonde eles precisavam mudar alguma coisa, ou melhorar, ou coisa, geralmente, manda o Cássio para lá, que ele tem umas ideias boas, e ele faz. E eu ia para fazer. Eu não tinha medo de fazer. Eu prefiro arrepender do que eu tentei fazer, do que arrepender de não ter tentado. Isso para mim é inaceitável. Eu sempre corro atrás. Bom, então, durante muitos anos trabalhando no Martins, 16 anos e meio de Martins, eu já conhecia todas as áreas da logística. Detalhe, você sabe o que é logística? Alguém sabe o que é logística? Levanta a mão. Ninguém sabe o que é logística, gente? Ele sabe? Beleza. Então, eu peguei o pensamento dele, já que ele sabe, e vou falar aqui, beleza? Posso falar em seu nome? Aí, ó, tá vendo? Na hora. Então é o seguinte, gente, logística envolve toda a movimentação da mercadoria, desde a matéria-prima na natureza, até ela chegar no consumidor, inclusive as suas informações. Então, depois de conhecer toda a logística do Martins, 16 anos e meio do Martins, eu era gerente da área de projetos, o pessoal me conhecia, me respeitava. Eu tomei uma decisão. Eu vou sair do Martins porque eu quero conhecer outras áreas da logística. Aí vocês podem pensar assim, Cássio, 16 anos e meio de empresa, gerente, todo mundo te conhece, você sabe fazer seu trabalho. Você saiu? O que vocês acham? Quem acha que eu não saí, levanta a mão. Quem acha que eu saí, levanta a mão. Vamos de novo. Quem acha que eu não saí, levanta a mão. Quem acha que eu saí, levanta a mão. Caramba, mais gente acha que eu não saí. Eu saí. Eu saí. Eu saí do Martins, eu recebi uma proposta para ir para uma indústria. E detalhe, eu não bebo bebida alcoólica. Vocês sabem por quê. Um cara que tomou remédio controlado até 15 anos de idade, que tinha ataque epilético. O meu problema, eu não falei o nome dele aqui, mas chamava desencadeamento dos neurônios. Se eu bebesse, era complicado, né? Eu não bebia. Qual foi a empresa que eu fui trabalhar? Não foi, maior concorrente da Ambev. Eu fui para a Skin Cariol, que fazia cerveja. Cheguei lá para a entrevista, o diretor, Cássio, depois dele perguntar várias coisas sobre logística, eu responder que com muita propriedade eu trabalhava no maior atacado distribuidor da América Latina, atende o Brasil inteiro.
ele virou para mim e falou o seguinte, uma fábrica de cerveja. Cássio, que cerveja você bebe? Duro, hein? Eu virei para ele e falei o seguinte, Mike, eu não bebo cerveja. Gente, era uma fábrica de cerveja. Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, eu não gosto de cerveja. Você não gosta de cerveja? Não. Mas você não é engenheiro? Sou. Engenheiro não bebe? Depende. Toda regra tem sua exceção. Eu falei, mas isso é inaceitável, mas você não bebe? Eu falei, espera aí um pouquinho. Para trabalhar na fábrica de cerveja, tem que beber cerveja? Significa que se eu for trabalhar na Demilos, vou ter que usar calcinha e sutiã? Cara, tem alguma coisa errada. Eu estou aqui para trabalhar na logística, e de logística eu conheço. Adivinha se eu fui contratado? Fui contratado. Gente, honestidade, aquilo que eu falei para vocês, honra, é a coisa mais importante que a gente tem. E você pode perder numa mentirinha, num minuto de bobeira. Entrei na Skin Cariol. Eu fui responsável por toda a logística, toda a operação logística da Skin Cariol, em todo o Brasil. Estando na Skin Cariol, aprendendo um pouco sobre toda a cadeia, que era o que eu queria, apareceu um headhunter. Vocês sabem o que é headhunter? É um executivo de recrutamento e seleção que fica procurando executivos. E um headhunter me ligou, eu até achei que fosse trote. Cássio, aqui é o fulano de tal, da empresa headhunter tal, e você foi indicado para uma vaga que eu não posso falar o nome da empresa. Acontece o seguinte, gente. Quando eu saí do Martins e fui para a Skin Cariol, eu fui ganhando um pouquinho mais. Quanto vocês acham que eu fui ganhando mais? R$10? Não, eu era gerente aqui, eu não ganhava mal não. Mas eu fui para lá ganhando o dobro. 2 vezes mais. Aí o headhunter virou para mim e falou assim, ó, tem uma empresa aqui, eu não posso te falar qual que é, mas ela quer te contratar. Eu falei assim, para quê? Para cuidar de toda a logística. É uma empresa que está crescendo muito e que quer sair de baixa demanda, poucos produtos, e ela quer revolucionar, virar muitos produtos e alta demanda. Na hora eu achei que fosse trote, né? Falei, cara, como é que é esse negócio? Aí eu falei assim, não, mas pelo menos deixa eu pesquisar um pouquinho e a gente bate um papo pessoalmente. Até para saber se era verdade. Quando chegou na empresa... Ah, detalhe, gente. Quando eu saí do Martins, não teve acerto, viu? Quando eu saí do Martins, meu chefe não me mandou embora para eu receber fundo de garantia e multa, não. Porque ele não queria que eu saísse. Eu tive que pedir demissão com 16 anos e meio de empresa. Então, além de sair, eu pedi demissão. Aí eu cheguei lá para conversar com o headhunter. Ele explicou o que era o trabalho. E aí, Cássio? Eu falei assim, olha, eu topo conversar com o pessoal dessa empresa com 2 condições. Ele, qual? Primeiro, não pode ser nenhum atacadista distribuidor. Ele falou assim, por quê? Porque eu era gerente de projetos do Grupo Martins e eu fiz um projeto dos próximos 5 anos do Martins. Eu tenho informações privilegiadas do Grupo Martins e eu não me sinto confortável de trabalhar num concorrente do Martins num prazo de 5 anos. Isso não foi me pedido pelo Grupo Martins, mas eu não me sentia bem. Aí ele falou assim, fique tranquilo, não é atacadista distribuidor. Eu falei assim, e ele, qual que é a segunda condição? Eu falei, não pode ser no ramo de bebidas. Como eu sou gerente nacional de logística de um grupo de bebidas, eu não me sinto confortável de ir para um concorrente, sendo que eu também estou participando do planejamento estratégico da empresa. Aí ele falou assim, Cássio,
Me admira muito a sua postura. Também não é do ramo de bebidas. Ok? Então, eu topo conversar com essa empresa. Tem mais um pequeno detalhezinho, bobinho, pequeno. Qual? Salário. Eu não vou arriscar por pouco, já que você não quer me falar qualquer empresa. Eu quero ganhar um pouquinho mais do que o que eu ganho na Skin. Quanto vocês acham que eu pedi? O dobro. Lógico. O dobro. Como é que é? Não entendi. O nome da empresa? Ah, o preço? Não é pouco, não. Aí, bom, cheguei lá, aí eu fui conhecer a empresa. Uma empresa muito boa, crescendo pra caramba. Chama Hipermarcas. Alguém viu falar da Hipermarcas? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui conhece a Hipermarcas. Pode não conhecer por nome, mas conhece os produtos. Eu vou falar um produto muito famoso que as mulheres usam na unha. Qual que é o esmalte que mais vende no Brasil? Exatamente. De quem que é o Risqué? Da Hipermarcas. Risqué, Monange, Tremachan. Monange é da Hipermarcas. Biorene, linha E. Isso na parte de cosméticos. Rastro. Biotônico Fontoura. Bozano. Tem um time, não tem muito torcedor, mas aqui talvez até tenha algum. Um time do Brasil aí. Corinthians, alguém conhece Corinthians? Tem alguns corintianos? Neoquímica, que patrocinava o Corinthians, é da Hipermarcas. Então, pessoal, eu fui trabalhar na Hipermarcas. Quanto que eu tinha pedido para ir para Hipermarcas? Quanto vocês acham que eles me pagaram? Não, o dobro, gente. Nem tanto também, né? Depois eles até aumentaram um pouquinho. Gente, durante 1 ano e meio, a Hipermarcas comprou, ela fez 19 aquisições entre empresas e marcas. Imagina você pegar uma empresa, ela comprar 19 outras empresas e você pegar tudo isso, montar um planejamento e fazer o negócio acontecer. Foi isso que a gente fez lá. A Hipermarcas comprou várias partes de medicamentos, várias empresas de cosméticos, e ela triplicou num curto período de tempo. Aí eu estava lá na Hipermarcas e surgiu a oportunidade de eu voltar para o Martins. Aí, gente, o coração bateu mais forte. A logística tem as 3 coisas que eu mais gosto de trabalhar. Que é mexer com pessoas, com tecnologia e com máquina. Então, vocês imaginam como é bom você fazer o que você gosta e ser valorizado no que você gosta. Gente, para voltar para o Martins não foi ganhando o dobro. Só que acontece o seguinte. Quando me entrevistaram e falaram por que você quer voltar para o Martins, primeiro perguntaram por que eu saí do Martins. Eu fui muito claro. Eu queria aprender uma cadeia de logística completa. Por isso que eu saí. Aí eles me perguntaram, por que você quer sair da Hipermarcas? Eu falei, quem falou que eu quero sair da Hipermarcas? O negócio não é sair da Hipermarcas, é voltar para o Martins. Por quê? Porque eu me identifico com a empresa. Os valores que a empresa tem. A forma que ela trabalha. Então, o que me motivou a voltar foi justamente identificar com a empresa. E eu voltei. Lógico. Voltei no cargo de diretor de logística. Mas com conhecimento muito maior
e podendo contribuir com a empresa. E sempre, gente, procurando saber o que esperam de mim, o que acham que eu tenho que melhorar, e sempre fazendo o impossível para entregar mais do que o que me pedem. Lembre-se disso e tenha paciência. Não deixem de tentar. Certo? Bom, voltei para o Martins, 2 anos e meio de volta à empresa, trabalhando muito, uma vida corrida, minha esposa sempre me apoiando, ela também trabalha muito, eu morando em Uberlândia, a minha esposa morando em São Paulo, a gente encontra todo final de semana, tá? Apesar de eu morar aqui e ela morar em São Paulo. Ou ela vem ou eu vou. Mas todo final de semana a gente está junto. Teve uma coisa que nós nunca conseguimos ter. Filhos. E não foi por falta de tentativa não, gente. Olha que eu tento até hoje. É bom tentar, né? Mas não veio. Então, pessoal, eu tinha 2 alternativas. Já que eu não consegui ter filho, eu podia ficar a vida inteira chorando por não tê-los. Ou aproveitar a oportunidade de não tê-los. Infelizmente, foi uma frustração que nós tivemos. E como casal, depois de tudo quanto é tratamento que vocês imaginarem, só para vocês terem uma referência, em termos de tratamento, nós gastamos o equivalente para tentar ter um filho a um carro zero, assim, tipo, deixa eu ver um carro aqui. Hã? Fala o nome de um carro aí. Hã? Não, Fusca não. Fusca não tem preço. Né? Fusca não tem preço. Não é uma Brasília amarela. Não, o equivalente a hoje aí, uma BMW 320. Nós gastamos para tentar ter um filho. Vendemos o que não tinha para tentar ter um filho. Por que a gente não adotou? Foi o seguinte, a gente tentou, não veio. Aí falou assim, vamos desencanar um pouco e vamos tocar a vida. Nesse tocar a vida, minha esposa engravidou naturalmente. Aí, mais uma vez, mexeu com a cabeça da gente. Com 2 meses ela perdeu. Agora vocês imaginam, né? Mais uma vez, a gente tinha gastado o dinheiro de uma BMW, não conseguimos ter o filho, depois ela engravidou, mudou a cabeça da gente inteira, a gente perdeu. E aí? Vamos tocar a vida. E para a gente tocar a vida, vamos para frente. O que a gente perdeu, o que a gente ganhou. E nesse tocar a vida, trabalhando muito, a nossa vida mudou, mudamos para São Paulo, a questão da adoção ficou inviável. Eu viajava muito, ela viajava muito, os 2 trabalhando. A gente não tinha mais condição, dado o ritmo que a gente deu na vida, para tentar esquecer aquele trauma, e a gente procurou, os 2 juntos e com muita energia, nós assim, não, vamos tocar a vida. E aí, não dava mais. E hoje, para a gente adotar uma criança é complicado. Ela viaja muito, então a agenda dela, essa semana ela está em Curitiba, semana que vem ela está em Itapeva, e assim vai. Ela viaja muito, a gente se encontra nos finais de semana. E eu viajo muito também. Então, para vocês terem uma ideia da minha agenda, a Roberta custou arrumar um tempo, eu vim aqui. Semana retrasada eu fui em São Luís do Maranhão, Belém do Pará e Manaus. Semana passada eu fui em Cascavel, Curitiba e Brusque. Né? Então, assim, se eu ganhasse por quilômetro rodado, eu estava bem milionário, né? Mas não ganho, infelizmente. Então, pessoal, não conseguimos adotar e tivemos que tocar a vida. Hoje eu moro em Uberlândia, ela mora em São Paulo, ela trabalha na parte de recursos humanos, ajudando líderes, e eu trabalho no Martins. E um ponto muito importante, gente. A gente sempre tem que procurar melhorar. Sempre tem que aprender. De 2 em 2 meses, eu tenho uma reunião, em particular,
com todos os gerentes que estão ligados diretamente a mim. Vocês sabem para que eu tenho essa reunião? Só eu e ele na sala. 2 horas de reunião. Com cada um dos gerentes que trabalham comigo. Agora vocês fazem a conta. São 15 gerentes. Eu fico 30 horas em reunião. Média de 8 horas e meia de reunião por dia. Tenho sobre a minha responsabilidade 2.870 pessoas. Depois que eu tenho 8 horas e meia de reunião, eu ainda tenho que ler meus e-mails, fazer todas as aprovações, chegar em casa, fazer minha janta, arrumar a casa, dar comida para os cachorros e caminhar com meus cachorros. Porque se eu não caminhar com eles, eles não deixam eu dormir, porque fica latindo a noite inteira. Detalhe, eu não tenho ninguém para ajudar na minha casa. Eu não fico em casa, então eu tenho que arrumar a casa e fazer minha comida. E lavar e passar. Então vocês imaginam, minha rotina é de dormir 11 horas e meia da noite. E detalhe, eu tenho aula de inglês todo dia também, estudo inglês até hoje. E eu acordo 5h30 da manhã. Porque eu tenho que acordar e cuidar dos meus cachorros. E para complicar um pouquinho a situação, um dos meus cachorros ainda ficou paralítico. Então, além de tudo, eu tenho que fazer fisioterapia nele, fiz uma cadeirinha de rodas, e ele caminha comigo todo dia 2 quilômetros. Não deixa de caminhar. Na cadeirinha de roda. Então, pessoal, por que eu faço essa reunião de 2 horas com os gerentes? Por quê? O que vocês acham que eu converso? Que eu fico olhando para a cara dele assim, 2 horas. O que vocês acham que eu converso com os meus gerentes? Que trabalham diretamente comigo? Que são os meus parceiros de trabalho. Para saber o quê? Exato. Como melhorar? Quem? Exatamente. Para melhorar eles e melhorar a mim. Então, eu tenho que ser muito honesto, muito transparente e falar com muito amor o que ele tem de bom e quais as oportunidades que ele tem de melhorar. E eu tenho que falar isso dele. Fala. Como? Depende. O não, ele é muito relativo. O não pode ser um sim. Então, você tem que, se você fala um não, a pessoa tem que comprar aquele não seu e encarar que aquilo é oportuno. Então, em alguns momentos, você tem que ser duro. Se você perguntar se os 15 gerentes, quando eu entrei no Martins, estão comigo até hoje, não. Alguns que não melhoraram o que a gente esperara, a gente tirou. Inclusive gerentes que tinham mais de 20 anos de empresa. Mas uma coisa eu tenho na minha consciência. Eu dei todas as oportunidades para ele melhorar. E ele não quis abraçar. Então assim, pessoal. 2 horas, eu falando o que eu espero dele, e ele falando o que ele espera de mim. O que eu tenho que melhorar. E isso é muito importante, gente. Se vocês chegarem para sua família hoje, pai, mãe, avô, avó, batendo um papo com ele, vira e fala assim, escuta, como você me percebe hoje? Como você acha que eu sou? Você acha que a realidade sua é o que você é ou o que eles pensam de você? A comunidade pensa de você? O que você acha? Difícil, né? Gente, nós somos o que a comunidade pensa da gente. Nós não somos o que a gente pensa da gente. Procure saber o que pensam de você. O que esperam de vocês. O que vocês querem. E detalhe, gente, corram atrás. Nada vem de graça.
Nada. E geralmente as coisas que são muito fáceis, a gente não dá a devida importância. Então as coisas têm que ser difíceis mesmo. Tem que ralar. E detalhe, quando você faz isso, você pensa, puxa, consegui. Cheguei. Bom, pessoal, o tempo está terminando. E como eu falei para vocês aqui no começo, eu gosto muito de tecnologia. Gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu acho que esse é até do propósito de estar aqui conversando com vocês. Eu gosto de estar trocando ideias, trocando experiências. Eu trouxe uma surpresinha para vocês, para estar mostrando aqui que é uma coisa de muita tecnologia. Eu vou precisar de um assistente para estar me ajudando aqui. Não tem cobra aqui dentro. Agora, não adianta levantar a mão antes de terminar. Vamos lá. Quem vai me ajudar aqui é quem descobrir o que tem dentro da mala da cobra. Então, peraí, vamos lá. Levanta a mão quem for para falar, devagar. Um avião. Não é um avião. É quase. Um Fusca. Cara, eu não vim no meu Fusca hoje. Meu Fusca, eu não tirei ele lá do condomínio. Também não é. Peraí um pouquinho, vamos ver mais um. Um avião. Não é um avião, é quase. Como é que é? Ah, vem cá me falar. Vem cá, vem cá. Um aeromodelo, que ele respondeu aqui. Não deixa de ser, mas tem que descobrir qual. Sonhos e metas realizados? Não, não é. Vamos lá, quem quer? Pessoal, ninguém vai descobrir? Qual? Fala. Hã? Livro? Não, não é livro. Como? Drone. Cara, você acertou. É um drone. Na verdade é o seguinte. Vem cá. Salva de palmas para ele. Como é que é seu nome? Albert. Como? Albert. Albert. Aqui, gente, ó. O Albert que não é o Einstein, mas ele vai chegar lá com certeza, que deve estar como meta de vida para ele. Ele descobriu. Ele quase acertou que é um aeromodelo. É um drone. Detalhe, não é qualquer drone. Eu trouxe para vocês. Vocês vão conhecer diretamente da Europa o mais alta tecnologia, o nanodrone. O nanodrone é o menor drone do mundo. E detalhe, gente, ele voa. Por favor, abra a mala da cobra. Não tem cobra aí dentro. Esse aqui. Mostra para a turma. Pessoal, detalhe. Não, esse não fui eu que fiz. Eu não tenho tanto conhecimento tecnológico assim para fazer. Pessoal, esse aqui, que tanto está sendo falado, tem uma novela que eles estão usando uns drones lá para fazer filmagem. Eu tenho um drone que faz filmagem, não trouxe porque é perigoso decolar ele aqui, tem muitas pessoas. Ele tem 50 centímetros, ele tem uma câmera de filmar que você liga e desliga no controle remoto. Mas esse aqui é um nanodrone, voa de verdade. E esse aqui também é um drone, tecnologia altamente sofisticada. Na verdade, o drone, gente, é uma aeronave não tripulada
programável. Para vocês terem uma ideia de tecnologia que tem numa máquina dessa, ele tem 6 acelerômetros para garantir uma estabilidade de voo, porque ele é totalmente instável. Esse voa, e detalhe, o meu assistente aqui vai me ajudar para voar esse drone aqui, legal? Combinado? Pode voar ele? Vamos lá. Tá preparado? Tô. Assume o risco? Assume. Olha, gente, ele assume o risco e ele está confiando que eu sou um bom piloto e que eu vou pilotar esse drone e ele vai estar segurando na mão dele na hora que eu for decolar. Olha só a responsabilidade. Tá certo? Então vamos lá. Agora vai que ele não funciona, hein, gente? Gente, ele não está confiando muito em mim, não, gente. Olha a responsabilidade. Como é que eu faço? Obrigadão. Pessoal, por que eu trouxe o drone aqui? É uma coisa que está muito em pauta, é uma tecnologia muito avançada e num futuro a gente enxerga que vão ter vários drones aí fazendo entrega em nossas casas. Assim como hoje já é realidade você imprimir um brinquedo, materializar, que é uma impressora 3D, você vai estar recebendo um produto totalmente programado. Já existem drones, inclusive desenvolvido pela Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com alguns executivos, que ele é totalmente programável. Você programa ele para sair de um lugar e ir no outro, ele vai e volta sozinho, sem controle remoto. Então, assim, pessoal, isso aqui é para pensar, para vocês pensarem um pouquinho no futuro. E se alguém tiver mais alguma pergunta, antes de estar encerrando, por favor. Como? Quanto custa um drone desse aqui? Não, é muito difícil pilotar. É muito mais fácil pilotar um avião do que um drone desse aqui. Para você ter uma ideia, ele é muito instável e ele não é tão difícil igual pilotar um helicóptero. Mas para pilotar um helicóptero, antes de começar, eu tenho mais de 30 anos que eu mexo com aeromodelo,
eu fiz 21 horas de simulador para aprender a pilotar um helicóptero antes de estar pilotando um drone. Primeiro eu comecei pilotando avião, depois helicóptero, depois o drone. Ele é um pouco mais fácil do que o helicóptero, mas não é fácil não. Mais alguma pergunta, pessoal? O valor de um drone no Brasil depende. Esse pequenininho, eu não voei ele aqui porque ele não tem proteção e aqui tem muitas pessoas, apesar que a probabilidade de risco é pequena, mas esse aqui também voa. No Brasil, esse aqui não deve estar muito caro, não. Deve estar custando aí na faixa de uns 800 a R$1.000. Gente, o outro é mais barato. O outro deve estar na faixa de uns 600. Agora é o seguinte, um drone profissional, igual que eles vão usar no campo de futebol, e vão usar na Copa, e já usam em shows, aquele drone lá custa, só o drone, sem a câmera profissional, na faixa de R$25.000. Mais alguma pergunta? Câmera? Depende, uma câmera profissional depende da câmera. Entre 5 e 10 mil você compra uma câmera. Eu não sei, cadê o fotógrafo? Tá vendo? Quanto custa uma câmera profissional? 10, 12 mil. 12 mil ou mais. Uma câmera profissional. Então você vai pagar 25 num drone e mais 12 mil numa câmera. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, peraí, antes de terminar, do mesmo jeito que nós trememos aqui, nós vamos desejar uma boa tarde para todo mundo. E agora, mais forte. Mais forte do que quando nós conheçamos. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde! Valeu, pessoal.